Servir sempre teve uma conotação de subserviência, ou seja, de escravidão. Servir para muitos rouba-lhes a identidade, pois massacra o ego e humilha o indivíduo. É como se, ao servir, você perdesse a possibilidade de ter nome, preferências, traços, habilidades, e seu nome se tornasse apenas utilidade. Mas Cristo nos dá uma identidade servidora diferenciada. Ela nasce da convicção de que somos autônoma, interior e nobre. Servir no reino é o resultado de quem tem certeza de que é alguém. Por isso, exige paixão. Vamos convidar a palestrar Miguel Oliveira. Tudo bem? Boa tarde. Diante de tudo que os fundamentos foram compartilhados aqui, eu quero propor uma oração. Convido você a ficar de pé. Meu nome é Miguel Oliveira. Diante de tantas coisas liberadas, diante de tantas coisas compartilhadas, eu não poderia começar não fazendo isso. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha, vigia a sentinela. Inútil vos será trabalhar de madrugada para ganhar o pão, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu quero glorificar a Deus por aquilo que Ele trouxe para nós aqui junto com você. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a terra, o céu proclama, a terra fala. E um dia conta para o outro dia, uma noite revela conhecimento para outra noite. Não há som, não há palavras, no entanto, se vê a grandeza de Deus. E aquilo que foi compartilhado aqui, eu quero pedir para que Deus ative isso dentro de mim, amém? Eu quero convidar você a fazer isso comigo. Senhor, nesta tarde, tudo isso que foi exposto aqui, nós juntos, Senhor, sabemos que se o Senhor não edificar, se o Senhor não estabelecer dentro de nós, em vão tudo é isso, Senhor. Nós sabemos que nós recebemos enquanto descansamos, e assim como os céus proclamam a Tua glória, assim como o firmamento anuncia as obras das Suas mãos, assim como uma noite discursa para uma noite, um dia discurso para outro dia, não há som, não há palavras, mas se vê a Tua glória, Senhor. E nesse momento aqui, nesse GPC, de tudo que foi compartilhado, nós vemos a Tua glória. Tu és a nossa força, caminho, resposta, direção, paz, sustento, alegria, renovo. Tu és a nossa esperança, a nossa alegria. Tu és a nossa força. Tu és o nosso sustento, o nosso resgatador. Tu és o nosso tudo. Glórias ao nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Pode se assentar. Bom, meu nome é Miguel, eu tenho 38 anos, sou pastor no Mevan de Ribeirão Preto, eu e minha esposa, a pastora Andréia, juntamente com o pastor Rodrigo, pastora Soraya. Profissionalmente eu sou administrador de empresas, conduzo, trabalho na área de bens de consumo e educação nos últimos 20 anos, e eu quero falar um pouco sobre a paixão por servir. Por natureza, a palavra paixão, ela já vem à nossa cabeça várias coisas, mas eu quero pensar na paixão como a intensidade de servir. Eu quero compartilhar com vocês por que servir, como servir, pensar um pouco o que de fato é a paixão por servir, uma aplicação prática, e quero concluir também falando de uma mentalidade bíblica, uma mentalidade cristã, que podem nos levar a uma nova forma de se relacionar com as nossas atividades profissionais. Meu ponto de partida é sempre entender que a nossa família é a nossa grande oportunidade de exercitar a paixão por servir. Então, quando olhamos para a nossa esposa, minha esposa Andréia, somos casados há 14 anos, o meu casamento, a minha família, é o grande laboratório do exercício da aliança e do exercício da prática de servir as pessoas. Os meus filhos, Rebeca, com 11 anos, e o Natan,
Eles estão ali me assistindo todos os dias e eu tenho o privilégio ou a oportunidade de exercer realmente uma paixão por servir. E é sobre isso que eu quero fundamentar aqui um pouco das algumas reflexões, sustentando o que eu vou compartilhar aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, João. Então, com base nesse livro, os evangelhos têm de 20 a 30 capítulos, de 20 a 30 páginas, então eles nos dão a instrução de como servir. Também quero fundamentar um pouco do que eu vou falar no livro de Atos. O próprio nome já diz, é o Atos dos Apóstolos. É como a igreja se desenvolveu depois que nós vemos o registro do nascimento de Jesus, a sua vida, a sua missão, a conclusão da sua missão registrado nos evangelhos. E depois, por exemplo, Lucas, ele conta isso no evangelho, e depois ele também dá continuidade em Atos. Ele começa o Atos capítulo 1 dizendo: Teófilo, eu quero te contar o que aconteceu depois que Jesus cumpriu a missão. Então, sustentado nos evangelhos e sustentado no livro de Atos, eu quero falar um pouco de como ter paixão por servir a nossa família, os nossos negócios, e baseado também numa reflexão dos últimos 20 anos profissionalmente, trabalhando em multinacionais, atualmente numa empresa multinacional de educação, como um dos diretores da empresa. Então, do que esses 20 anos me trouxeram de como ver os negócios. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou Adão no jardim para cultivar e para plantar. A palavra cultivar, um dos significados é cultuar. Então, se eu e você sairmos daqui do GPC entendendo que as nossas atividades profissionais também são um culto a Deus, também é uma forma, através da excelência da forma de lidar com as coisas, nós podemos cultuar a Deus. A Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivar. Enquanto ele cultivava, ele cultuava. Enquanto ele plantava, ele cultuava a Deus. Eu quero compartilhar nessa tarde uma forma de encarar a vida profissional, aonde a nossa paixão por servir indicará o nosso Senhor. E esse é o ponto de largada. Por que servir? O nosso serviço, ele denuncia as nossas convicções. Aquilo que fazemos dentro do mercado de trabalho, aquilo que fazemos com os nossos clientes, a forma como nós lidamos com as pessoas no ministério, a forma como nós lidamos dentro de casa, denuncia aquilo que a gente acredita. Ontem, eu saí de Ribeirão Preto, moro lá, fui para uma reunião em Campinas, e no meio do caminho eu parei o carro, abasteci o carro, e veio uma pessoa do posto com um sorriso no rosto, falou: o senhor quer um café? Eu falei: quero. Você quer uma água para limpar o seu para-brisa? Eu quero. Aquele sorriso, aquele café, aquela paixão de servir, mudou totalmente a minha tarde. E é um pouco desta reflexão que eu quero propor aqui, como eu e você podemos, por que servir? Certa vez, Jesus estava na parte final ali, indo para a cruz. Lucas capítulo 22 registra que houve uma discussão: quem é o maior? E começaram os apóstolos a dizer: quem é o maior no reino? Quem é mais importante? E aí Jesus sabiamente olhou para eles e disse: o maior é quem está sentado na mesa. O maior sempre será aquele que nós temos que servir. Eu digo para vocês, eu sou aquele que serve. Por que servir? Porque servir denuncia as nossas convicções. O servir é a grande oportunidade que eu e você temos dentro do ministério, dentro das empresas, dentro das relações profissionais, dentro dos negócios, de dizer quem realmente governa a nossa mente, quem realmente conduz as nossas vidas. Semana passada eu estava numa reunião de trabalho em Recife, uma maratona na quinta-feira, 9 reuniões, 7 empresários do ramo de educação, a Secretaria da Educação e uma reunião com a equipe.
E diante de todas aquelas discussões, uma parte delas era para dar notícias ruins, era para olhar no olho das pessoas e dizer: eu vou cortar sua receita, eu vou tirar um pedaço do seu negócio. Ei, empresário, eu vou precisar remanejar as suas turmas de aulas, e você está recebendo X, vai começar a receber Y. Uma parte das reuniões era mostrar os resultados, mas outra parte era olhar nos olhos das pessoas e dizer: o seu contrato termina no final de junho, eu quero te agradecer, eu quero dizer que a gente pode construir novos negócios, mas nesse momento está fechando. E o que me chamou a atenção é que uma parte daquelas pessoas, empresários, pessoas de negócio, uma parte delas demonstraram uma gratidão e uma alegria tão grande, porque eles disseram: Miguel, você saiu de São Paulo, olhou nos meus olhos e me deu a realidade, me deu um feedback. Por que servir? Servir é a oportunidade que nós temos de mostrar o nosso Senhor. Através de um serviço correto, qualificado, e uma coisa tão simples, que é olhar nos olhos das pessoas e dizer: nisso você precisa melhorar, isso não está bom. Por que servir? E a emoção daquelas pessoas começou a me remeter: Miguel, você precisa servir com paixão, porque quando você serve com paixão, você consegue realmente desenvolver as pessoas. Nessa tarde, o GPC, a palavra de Deus te convida: sirva com paixão, sirva as pessoas, sirva os seus filhos, sirva o seu cônjuge, sirva as pessoas, sirva a sua equipe. E naquela tarde, ali naquele dia todo em Recife, uma das pessoas, uma empresária de 25 anos da educação, olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: Miguel, quero te agradecer porque você me deu atenção, porque você me respondeu no prazo, porque você, diante de um problema, você trouxe a realidade. E aquilo entrou no meu peito. Eu falei: meu Deus, será que coisas tão simples como fazer bem feito tem feito tanta diferença? E eu puxei na memória, essa empresária faz 2 anos que a gente faz negócios, e eu tive reunião presencial com ela 2 vezes, e umas 10 por telefone. Pequenas coisas transformam e comunicam aquilo que nós acreditamos. A segunda coisa que eu quero aprofundar aqui nesta tarde é como servir. O nosso serviço, existe uma forma de como fazer por excelência. Em João, nos Evangelhos, João 14:6, Jesus, diante das pessoas, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O apontamento de Jesus como caminho, Jesus estava dizendo: eu sou o modelo de serviço, eu sou o caminho para fazer as coisas certas, eu sou o caminho para conquistar clientes, eu sou o caminho para cuidar da família, eu sou o caminho para fazer os negócios, eu sou o caminho para o casamento, eu sou o caminho da jornada do desenvolvimento profissional, eu sou o caminho para educar os filhos, eu sou o caminho. Como servir? É sempre olhando para Ele. Depois Ele diz: eu sou a verdade. Ele é a verdade que traz o contraste daquilo que tem que ser ajustado em mim e em você. Como servir? Eu sou conselheiro e amigo de alguns piscineiros. Eu tenho uma rede de amigos de Ribeirão Preto, uns 4 ou 5 eles têm empresa de cuidar de piscinas. E o que me chama a atenção é que um deles, ele faz com tanta alegria, entra e sai de casas, de condomínios, que alguns clientes dão a chave para ele e falam assim: ô João, estou aqui a chave da minha casa, o seu sorriso me encanta, a forma como você lida com a minha piscina, a forma do respeito que você entra direto na minha casa, nem olha para o lado, eu quero te dar. Irmãos, esta é a forma de servir, um serviço qualificado, olhando para Jesus que deu o seu melhor, dê a sua melhor versão. Mas como? Seja um porteiro sorridente, seja uma pessoa que dá atenção adequada, atenda o telefone. Nós recebemos pelas redes sociais e-mails, dá o retorno. Como servir? Faça o seu melhor. O mercado de trabalho, as empresas precisam disso. Há 45 dias atrás, eu fui surpreendido por uma ligação e me disseram
Miguel, você tem disponibilidade para uma conversa com o conselho de administração? Eu falei assim, eu não tenho escolha. Ir num conselho de administração, 2 empresas, uma empresa de mais de 90 anos, a outra de mais de 100 anos, um grupo de pessoas que têm negócios grandes, queriam expor e queriam conversar qual era o meu pensamento acerca dos caminhos de vendas, dos caminhos de marketing, dos caminhos de logística, dos caminhos de gestão, o que poderia ser feito numa discussão. E eu falei, eu vou estar indo para São Paulo, posso sim parar aí, e parei. E para minha surpresa, quando eu cheguei naquela mesa, pessoas muito experientes, pessoas já na 2ª e 3ª geração, conduzindo negócios sustentáveis no Brasil, eu fiz uma lição de casa. Eu falei, não é possível que eu vou para uma reunião desse patamar e não vou fazer o mínimo que eu tenho que fazer, é procurar alguma coisa. Eu peguei uma matéria da Exame e fiz um documento de 20 páginas e nós discutimos 40 minutos. Nos últimos 20 minutos, eu olhei para aquele grupo de pessoas, agradeci, falei, obrigado, mas eu quero deixar aqui um documento para vocês como forma de gratidão da excelência que eu aprendo, que eu tenho que lidar com as coisas. Dei um documento de 20 páginas. Quando eu comecei a falar do documento daquelas 20 páginas, ele falou, você fez quando isso daí? Eu falei, eu fiz em algumas horas, eu tirei depois do horário. Mas por que você fez? Por que você se esforçou de nos deixar um documento? E lá dentro de mim gritou, porque eu olho para Cristo, o meu modelo de serviço, seja atendendo, seja lidando com pessoas, seja falando com as pessoas que estão me servindo, ou as pessoas que eu estou servindo. Existe um modelo, o modelo precisa melhorar. Nós precisamos olhar para Jesus como a nossa grande inspiração de excelência. A excelência vai denunciar a forma como nós encaramos os princípios na nossa vida. O terceiro fundamento que eu quero aqui aprofundar, o que é então, Miguel, paixão por servir? Nosso nível de serviço será o extrato das nossas ações. O extrato bancário meu e seu cartão de crédito, eles indicam um comportamento de compra, eles indicam um comportamento de consumo, de prioridades. Paixão por servir é uma forma simples, uma forma encantadora, uma forma intensa de lidar com responsabilidade dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, como funcionário. Sair de um lugar onde a gente aponta o dedo para o chefe e fala assim, nossa, como ele é isso, como ele é aquilo, e não, e começar a apontar, nossa, como ele é qualificado, como ele é inspirador. Paixão por servir é uma forma de você olhar a sua vida profissional, os seus negócios, com a forma como Jesus olharia. Eu não sei se você já fez isso, mas frequentemente eu sou levado a uma reflexão de pensar como Jesus faria. Como Jesus faria o planejamento estratégico, como Jesus faria para resolver um problema, como Jesus faria para educar os filhos, como Jesus seria como aluno, como Jesus seria como ministro, pastor, ovelha. E toda hora quando eu penso nisso, no fundo do meu coração vem assim, Miguel, dá para melhorar. O GPC é um convite para mim e para você. É Jesus olhando para mim e para você, dizendo, ei, dá para melhorar, dê uma versão melhor, se desenvolva, corra atrás, olhe para Cristo. Pensando também dentro da paixão por servir, mas afinal, Miguel, na prática, o que é paixão por servir? Como eu trago isso para o meu cotidiano, como eu trago isso para o meu dia a dia? Acho que foi explanada acerca da coerência, da prática. Palavras convencem, o exemplo arrasta, mas pensar na prática, o que é paixão por servir, é a gente realmente dar valor às pessoas. Essa semana, ontem, eu fiz uma coisa que é muito dura para mim, particularmente, é demitir uma pessoa. E aí comecei o dia, uma reunião 8 da manhã, tendo que desligar uma pessoa, e essa pessoa chorou, foi muito duro. Já tinha promovido essa pessoa 2 vezes, aí nesse desafio atual, ela realmente não estava conseguindo, ela estava na posição errada, eu errei também, em ter esticado talvez muito. Depois daquela conversa forte, pesada, difícil, o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, Miguel, como que você pode servir uma pessoa que você desliga? E Deus me pegou ali, eu chamei aquela pessoa do lado e falei, toma o meu telefone, o meu e-mail,
eu te ajudo a montar o seu currículo. Pessoal, paixão por servir na prática e ajudar as pessoas. Às vezes, o fato de dar um e-mail, um telefonema, você como advogado, alguém te liga e você dá a atenção adequada. Você como administrador, alguém te procura, você para e escuta. O exercício de escutar as pessoas tem feito com que a gente consiga fazer a diferença no mercado. Nós estamos numa crise tão grande de desenvolvimento profissional. Eu conversava com o meu amigo aqui, Márcio, que vai estar compartilhando algo também. Eu falei, Márcio, eu me imaginava com 40 anos entrando no declínio profissional e passando um bastão. Dado que está vindo uma geração muito imatura, o que está acontecendo? Os de 40, os de 50, os de 60 estão precisando ajudar quem está chegando. E é isso que eu tenho visto acontecendo frequentemente. A nossa geração dos 40, 50 e 60, nós precisaremos educar o mercado na paixão por servir. E o que eu acho interessante em tudo isso, você vai começar a perceber um movimento na educação. Para quem acompanha a educação sabe que tem uma estrutura básica dela, que é a Base Curricular Nacional, que é a BNCC, e ela tem 10 competências. Dentro dessas competências, 3 delas apontam para o desenvolvimento socioemocional. Apontam para a empatia, apontam para o ouvir a outra pessoa e apontam para o trabalho em equipe. Existe uma lacuna tão grande nos profissionais hoje, nas empresas, que a escola vai começar a ter a necessidade de estudar as coisas básicas, de sentar na mesa, olhar nos olhos, dividir o pão, ajudar, porque hoje você chega dentro do ambiente de trabalho, essa realidade está fragmentada. Eu fui convidado esse ano para tocar 3 projetos, eu não tinha condição nenhuma de tocar nenhum deles, eu não tinha conhecimento técnico, eu não tinha condições. Eles falaram, Miguel, a gente só deseja que você aglutine as pessoas. Coloquei num dos projetos o lançamento de um produto super importante na empresa. O meu papel era pegar as partes divididas, vem cá, marketing, vem cá produto, vem cá vendas, vem cá desenvolvimento, vem cá, vamos nos unir para lançar para o mercado um produto que todo mundo quer comprar. Pessoal, essa tarde eu quero convocar você a mudar a mentalidade. Existe uma mentalidade cristã de lidar com os negócios, de fazer. Atos capítulo 2, versículo 1 diz, no dia de Pentecostes, os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Você pode repetir comigo? No mesmo lugar. E de repente, o barulho de um vento impetuoso encheu toda a casa. Eles estavam assentados, então eles viram como de línguas de fogo se espalhando. Atos capítulo 2, o livro de Atos, ele aponta para o desenvolvimento, para a aceleração do cristianismo. Depois desse fato, a primeira pregação, milhares de pessoas, Pedro pregando, se converteram. Então, se você quer se desenvolver profissionalmente, se você quer se desenvolver ministerialmente, se você quer se desenvolver como pessoa, o apontamento do livro de Atos diz, os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. O mesmo lugar fala de constância. De tudo isso que nós temos ouvido aqui, nós precisamos ter constância. Constância no amor, constância no perdão, constância no recomeço, constância no sonho, constância na execução, constância no planejamento, constância no recomeço. E a constância, sabe o que aconteceu? E de repente, os seguidores de Jesus estavam no mesmo lugar, ou seja, constantes, e de repente, a sua constância ativa o de repente de Deus. Os negócios, há uns 4 anos atrás, eu estava precisando lançar um produto novo, um tênis, e eu não sabia o que fazer, e uma marca importante me cobrando, a gente precisava incrementar as vendas. Eu fui para a porta de uma escola, fui para a porta da escola e fiquei olhando os pés dos adolescentes, falei, Jesus, me dá uma cartada. Irmãos, pessoal, e quando eu olhava aqueles pés, o Espírito Santo me tocou e me mostrou uma forma de um produto, numa cor, num jeito, que depois de alguns meses virou um sucesso.
O que eu quero dizer com isso? Existe uma mentalidade de lidar com as coisas. É a forma como eu e você podemos nos relacionar com o mercado, de fazer as coisas dependendo de Deus. Se você depender de Deus para montar o plano do seu negócio, o plano da sua empresa, a forma de conduzir a sua carreira, a forma de lidar com as coisas, é possível chegarmos e avançarmos. Eu quero falar sobre boas práticas. Estimule as boas práticas, indo para a conclusão. Pega o grupo de pessoas que trabalham com você, que convivem, pega os seus filhos. Eu peguei, há uns 15 dias atrás, Rebeca e Natan, coloquei na mesa e dei um problema para eles. Falei, gente, a gente tem que tomar uma decisão aqui. Isso. Eles pensaram, minha filha falou, amanhã a gente conversa. Eu dei 2 dias, 1 dia e meio, e eles voltaram, e minha filha falou assim, pai, eu sonhei. Isso. E eu falei, não, me dá aqui, Rebeca. Estimule a criatividade. Pega as pessoas que trabalham com você, pega um caderninho. Recentemente eu fiz um diagnóstico, você vai me ver sempre com um caderno, eu tenho 2 ou 3. Entre e sai dos lugares e vai anotando. Anota as pregações. Chega no vendedor e fala, como faz para vender mais? Como faz para se desenvolver? Pergunte para as pessoas, anote. Eu anoto o que a minha filha falou, eu anotei. O que o Natan falou, eu anotei. E o fato de você ser humilde para ouvir, te leva a tomar a decisão mais coerente. Uma boa prática, ajunte as pessoas, tome café com as pessoas que trabalham com você. Eu tenho percebido que conversas no olho são muito mais produtivas do que conversas pela tecnologia de horas. Tem pessoas que a gente, hoje, tem uma ferramenta do Google, Hangout, eu não sei quem utiliza. Esses dias a empresa estava fazendo reunião com uma pessoa na China, uma pessoa na Índia, e eu no interior de São Paulo ouvindo aqui, tentando entender tudo, com inglês quadrado por enquanto. Eu entendendo, não entendia nada. Então a tecnologia hoje, ela traz uma experiência de aprender, de se desenvolver, mas nada substituir. Eu tenho aprendido, um olho no olho, um café, sabe? Você sentar com uma pessoa e falar, o que está acontecendo? Isso é paixão por servir. O que está acontecendo? O que vocês dois estão quase se matando? Frequentemente, uma das coisas que eu tenho feito dentro das empresas é sentar numa mesa assim, tomar um café e falar, gente, vamos lavar roupa suja, o que está acontecendo? Por que você fala dele, você daquele? Vem cá, vamos todo mundo subir no mesmo barco. Paixão por servir. Existe um modelo de Deus, uma mentalidade de fazer as coisas com excelência. A forma daquilo que a gente faz comunica as nossas convicções. Partindo para a conclusão, talvez se eu pudesse dar alguns conselhos aqui, se eu pudesse resumir algumas coisas e te dar algumas chaves do que eu tenho aprendido nos últimos 20 anos, os últimos anos como pastor, me converti há 20 anos, me apaixonei por Jesus, coloquei a Bíblia debaixo do braço e fui tentar entender tudo isso. Se eu pudesse dar um conselho em toda essa trajetória de vida, talvez curta para alguns, longas para outros, a primeira coisa é aquilo que tem sido compartilhado aqui. Entenda, saia daqui entendendo. Saia daqui entendendo a sua identidade como filho. Saia daqui entendendo aquilo que realmente Deus está te comunicando. Você não pode sair daqui se achando uma vítima, se achando menor. Como foi compartilhado aqui na abertura, Deus trabalha com os improváveis, Deus trabalha com aqueles que não são. Hoje eu tenho o privilégio de ajudar o meu pai, alguém que algum dia, há 35 anos atrás, ficou preso por um tempo, uma família desajustada, uma mãe que com 25 anos de idade ficou quase 2 anos internada no hospital de loucura, e Jesus veio, entrou em tudo isso e mudou a identidade deles. Quando mudou a identidade deles, eles começaram a nos ensinar que nós éramos alguém, e não é porque nós tínhamos sido despejados 7 vezes, um pai tinha passado por um período dentro de uma cadeia, uma mãe desajustada, mas existia uma identidade. Filho, existe uma identidade. Você tem um pai espiritual, Deus é o seu pai. E aquilo reestruturou a vida dos meus pais e me deram uma nova dinâmica de vida. Entenda a sua identidade. Saia daqui compreendendo que Deus está comunicando algo. Para finalizar, a sabedoria sempre vem do alto. Você pode ter dados, informações, conhecimento, insights, mas tem uma sabedoria do céu.
Em dezembro agora, eu passei o ano todo tentando resolver um problema, pastor Jackson, o ano inteiro. E o meu gestor vinha aquilo. E no dia 30 de novembro de 2018, o ano inteiro, o Espírito Santo me pegou dentro de uma reunião. Em 40 segundos eu levantei, ele me deu uma direção, eu cheguei no meu gestor no intervalo, deu uma ideia de 40 segundos. Em 20 segundos ele apertou as minhas mãos e falou, vamos fazer. E foi uma das decisões mais assertivas do que a gente está vivendo no primeiro quadrimestre desse ano. O Senhor, a sabedoria vem do alto. A sabedoria vem ela é a fonte de todas as coisas, E para concluir, a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5, fala de um processo dessa força. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Lembre-se do Senhor todos os dias e Ele lhe mostrará o caminho. Ou seja, olha o processo de Deus. Confie no Senhor de todo o coração. Dá o controle para Ele. Essa tarde Jesus está olhando para mim e para você e fala assim, ei, hello, me dá o controle da sua vida, vai para o banco de passageiro. Processo 2, não se apoie no seu próprio entendimento, saia da autossuficiência, entregue a independência, entregue a autossuficiência para o Senhor. Lembre-se dele todos os dias, ou seja, largue a inconstância, saia da montanha russa, e esse processo te mostrará o caminho. Eu quero te convidar para essa jornada com Cristo, uma jornada que nos aponta uma paixão por servir. Muito obrigado.